Bom dia de novo. Então, deixa eu recomeçar. Ontem a gente falou sobre o coração do vício, né? Deixa eu começar porque eu não posso me perder, né? Porque senão eu não consigo desenvolver o raciocínio certo para passar para vocês. Então, a gente viu que as nossas tendências, as nossas decisões que vão determinar os nossos hábitos, se eles vão ser maus hábitos ou bons hábitos, vêm do nosso coração, das nossas escolhas. E nós nos tornamos dependentes e codependentes dessas escolhas. Hoje, a gente vai falar de um assunto que parece chique para palestrante hoje em dia, que estão falando muito sobre coping strategies. É um nome bonito, isso aqui não é nada. Coping strategies nada mais é do que respostas de enfrentamento. Quais são as respostas de enfrentamento, as estratégias de enfrentamento que eu vou ter para a minha vida? Por que eu estou falando disso? Porque essa semana vai uns 3 ou 4 embora. Né? A gente vai sair de ressocialização ou estão terminando o tratamento. Semana passada, por isso que é intencional. Por isso que semana passada eu falei da prevenção à recaída, dos planos, né, que a gente tem para nossa recaída. Tem muita gente chegando no final do tratamento e uns já vão embora essa semana. Então, eu tenho que desenvolver, se eu ainda não desenvolvi, estratégias para responder, para enfrentar as dificuldades, porque elas vão vir. Atenção para quem está saindo, vai vir dificuldade para caramba. Aqui é fácil falar que está em recuperação, aqui é fácil entender, saber dos passos aqui dentro. O problema é lá fora. Não é nem saber, é aplicar, porque você não precisa nem saber o passo de cor, meu irmão. Na verdade é essa. Você não precisa nem saber. Admitimos que você só tem que saber, meu, eu sou fraco perante isso aqui, eu sou impotente perante tal essa coisa, eu não posso, eu tenho que confiar em Deus. Saber das coisas, é prática, é muito mais prático do que teórico. Você ter uma solução para a sua vida. Para a gente começar, tem essa proposição aqui, ó. Quando quando um de nós consegue superar, pelo menos por algum tempo, cara, a vontade, a necessidade, o desejo de usar, de satisfazer sua vontade, quando a gente consegue passar pela prova difícil sem usar, a gente ganha um poder de escolha sobre nossas escolhas e sobre nossas ações. Um poder sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações compulsivas. Então, aí tem gente que fala assim, o tempo não faz diferença, tanto faz. Está limpo hoje, está limpo há 3 meses. Né? Claro que faz. Quanto mais tempo você fica sem usar, quanto mais tempo abstêmio, eu não estou nem falando de serenidade agora, falando quanto mais tempo você fica sem usar, fica careta. Você pode até estar pensando um monte de groselha, um monte de merda, com perdão da expressão. Mas se você está limpo, você está abstêmio, você consegue ter muito mais clareza para você pensar. Por quê? Porque naturalmente a substância psicoativa que te dominava vai saindo do seu sangue, vai conseguindo pensar com clareza, concatenar os pensamentos. Né? Você não pensa, não tem mais aquela fissura, né? Aquela necessidade, sabe, que efervescente de precisar de usar, de usar, de usar. Não, você já consegue pensar com clareza. É isso que essa proposição quer dizer. Então, é importante sim ficar o tempo necessário, o tempo estabelecido pela sua família. Eu não sei se foi você que veio por conta própria, eu não sei. Mas é importante respeitar. Se você não consegue respeitar o seu tempo de internação, virá lá fora você vai respeitar alguma coisa. Você não consegue nem cumprir a sua parte no acordo, porque depois dos primeiros momentos, vem sua família, vocês firmam um acordo. Né? Às vezes a família dá o bonde, dá o tomé, né? Joga mais 3 nas costas. Mas e aí? Vai achar ruim? Quanto tempo você deu tomé neles? Quanto tempo você passou a perna neles? Né? Quantas vezes eu menti? Eu falei, mamãe, essa é a última vez, eu prometo. É a mesma coisa que prometer fazendo figas, né? Você sabe que inconscientemente você sabia que não era, porque não era o seu coração que estava falando aquilo. Você estava falando para se livrar de uma situação, para que passasse a mão na sua cabeça, tudo bem, vai dar mais uma chance para ele. Porque a gente somos ótimos manipuladores, ou somos ou éramos ótimos manipuladores. Né? Já fica uma pergunta. Eu sou manipulador ainda ou eu era um manipulador? Né? Eu estou jogando para vocês. Eu sou ou eu era?
né? Eu sou ainda aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa que trabalha com o que está conveniente na hora, com o expediente da conveniência, né? Com a bola da vez, né? Tem que pensar em tudo isso. Então, a decisão de lutar contra tudo isso, contra o vício, para você viver e não apenas sobreviver, é fruto de uma autoaceitação. Né? Ontem a gente ouviu à tarde sobre autoconhecimento. Eu falei que primeiro, antes do autoconhecimento, eu tenho que me autoaceitar, para eu poder me conhecer. Autoaceitação consciente e de ações e reações práticas coerentes. Não adianta eu falar que eu faço uma coisa e fazer outra. Não adianta eu falar que eu estou em recuperação, se acontece qualquer coisa aqui para mim, eu xingo o cara, eu fofoco, eu vou lá em cima ser meio de contenda. Sabe o que Deus odeia? Está lá em Provérbios, tem 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina, a 7ª é a contenda, quem semeia contenda. Por quê? Porque Satanás semeou contenda entre o homem, a criatura que ele fez, e Deus. Ó, Deus está mentindo, você vai ser tão grande quanto Deus, sabedor de todas as coisas. Ele semeou a contenda, por isso que foi lá e houve a queda. Então, quem semeia contenda, quem inventa historinha para jogar um contra o outro, não está em recuperação também não, cara. Está recaído em comportamento, né? Você vê, recuperação, alguma coisa simples. Ó, eu ir no banheiro, tá a tampa da privada deitada. Eu ir lá e mijar do mesmo jeito. Com perdão da expressão. Recuperação. Eu levanto a tampa e uso o banheiro. Eu dou descarga. Por quê? Porque o bem-estar comum vem em primeiro lugar. E a recuperação depende da unidade. A recuperação individual depende da unidade. Quando eu começo, isso é tradição primeira. Quando eu penso coletivamente, quando eu pego uma bituca de cigarro no chão, vejo o seu Edson passando, ele está aperreado em fazer não sei o quê, mas ele vê uma bituca, ele para, pega a bituca e joga. Custa o quê fazer isso? Vai matar, vai te matar. Aliás, é anterior a isso. Vai te matar ir lá no lixo jogar o papel em tal lugar, vai te matar, vai ofender, é demais para você fazer isso. Recuperação é isso, cara. É tudo, é por isso que é integral. Você está vendo como não é só não usar droga, não é só ficar abstêmio. É integral em todas as áreas da minha vida. Como é que eu quero ser uma pessoa melhor se nem o básico eu faço? Vai. Falamos ontem de hábitos. Se nem escovar o dente eu escovo, se nem tomar banho eu tomo. Né? O que a gente brinca. Vender o banho é tráfico, né? A gente brinca, mas é sério, meu irmão. Asseio pessoal. Né? Eu cuidar de mim, valorizar o que eu tenho, valorizar o que Deus me deu, a oportunidade que Deus me deu. Aí, tem gente que está indo embora essa semana. Qual que é a perspectiva sua agora em relação ao seu tratamento aqui? Quais são, falei primeiro das perspectivas, agora quais são as suas expectativas? Você tem que ter expectativa. Você entendeu que aqui foi uma oportunidade de crescimento, que você aprendeu alguma coisa, você tem expectativa para frente. Senão, você está saindo com a cabeça cheia de vácuo, vazio, vento. O que tem aqui dentro? Tem vento, cabecinha de vento. Né? Visão de túnel. Você não vai muito longe, você enxerga limitado. Eu tenho que saber lidar com a vida. Né? Viver para lutar mais um dia, desenvolver resposta de enfrentamento, coping e estratégia, né? O nome chique. Né? Então, essa decisão é fruto da autoaceitação. Então, como é que eu quebro? Sabendo de tudo isso, como é que eu quebro esse ciclo vicioso em que eu entrei, que eu adentrei? Que se eu quero entrar pelo novo e vivo caminho da reabilitação, se eu quero entrar pelo caminho estreito, se eu quero remar contra o sistema, contra a maré, contra a cultura dominante desse século, se eu quero uma vida transformada, olha quanta coisa que eu estou falando, quantos sinônimos, se eu quero uma vida transformada, reta, digna, produtiva, eu tenho que deixar alguma coisa para trás. E sempre quando eu faço uma escolha, eu deixo alguma coisa para trás. Não tem como eu querer as duas coisas. Isso é até física, não existe como coexistir 2 corpos no mesmo lugar. A matéria é uma só.
Não tem como eu ter duas matérias no mesmo lugar. Não tem como eu ter duas coisas dentro da minha cabeça. Porque eu vou agradar um, eu não posso servir dois senhores. Porque eu vou agradar um, deixar o outro desagradado, triste, não existe desagradado. Vou agradar um e vou aborrecer o outro. Então eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. Volta para aquela questão. Quais são as intenções do seu coração sempre? Então, como que eu quebro esse ciclo que está no meu coração às vezes, ou que, não sei. O ciclo do vício inicia-se com uma decisão. Eu decido ficar viciado. Ah, não. Claro que é. Larga a mão. Tira a venda dos olhos. Você não tem que ir de acordo com o que os outros falam, não. Ah, é uma doença. Tá bom, é uma doença. É uma doença. Você adoece. Mas você escolheu ficar doente. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? E vocês também não precisam concordar com o que eu falo, não. Ouve, filtra, absorve o que prestar, o que não. Eu sempre engoli esse conceito goela abaixo, que eu sou doente. Sou doente o quê, meu irmão? Não foi meu pai que me obrigou, nem minha mãe. Eu não nasci usando droga. Eu vivi a vida inteira, até os 15 anos, sem usar droga. Por que com 15 anos a doença se manifestou? Não existe isso não, velho. Foi uma escolha minha. E em eu escolhendo, eu me tornei doente, eu me tornei. Porque o meu processo, a minha escravidão me adoeceu. Esse que é o rumo das coisas, esse que é o processo. Não é que eu sou doente e fui atrás, porque eu sou doente. Não. Você foi atrás, foi uma escolha sua, e isso te adoeceu. A permanência, a prática de certas coisas, de certos maus hábitos nocivos, prejudiciais, te degradaram a um nível irracional. E você não pensava mais, você ficou doente. Porque o corpo acostuma, o corpo gosta, o corpo quer isso. Por isso é que a gente fala que é doença. Tá? Senta aí, por favor, meu irmão, não se me atrapalhe. Então, o ciclo do vício inicia-se com uma decisão, que se torna um hábito que me torna dependente e eu adoeço. Acabamos de falar isso. Primeiro ponto, como é que eu quebro o ciclo vicioso? Ciclo vicioso do vício. Ciclo defeituoso do vício. Primeiro, eu tenho que identificar os gatilhos. Né? Eu tenho que ser ligeiro. Eu tenho que identificar quais situações, quais lugares, quais sensações que me fazem mal, que vão me trazer pensamentos errados, que vão me fazer me comportar de maneira errônea. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que... são padrões seletivos. Eu sempre falo, nós somos regidos, nós somos direcionados pelos nossos padrões de pensamento. Todos nós sempre temos um padrão. E são seletivos, que se tornam repetitivos, que despertam o monstro que há dentro de nós. O Nefton ruim está dentro dele ainda. Então, se eu não me atentar para os gatilhos, se eu não identificar meus gatilhos, se eu começar a pensar muita besteira, eu vou deixando aquilo se infiltrar dentro de mim. E aí o Nefton ruim vai crescendo, de repente eu estou fazendo besteira de novo. Então, eu tenho que acordar. Ó, para você ver, eu tenho que acordar quem eu sou de verdade para matar o monstro que está crescendo, que já está acordado dentro de mim. Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta de entre os mortos. Eu preciso acordar. Porque às vezes eu estou vivendo ao sabor do vento, ao sabor da maré. Para onde que está? Qualquer vento leva o meu barquinho, que é a minha vida. Qualquer palavra me leva. Eu tenho que saber o que é a verdade para refutar o que é mentira. Como é que eu vou refutar a mentira se eu não souber a verdade? Como é que eu vou viver de maneira certa se eu não sei os princípios espirituais? Vou sair, 12 passos, pá. E daí, meu irmão? O que é 12 passos? Sabe? É o que eu acabei de falar. A prática, você saber os princípios espirituais, humildade, mente aberta, boa vontade, ser uma pessoa honesta, é muito mais importante que saber de cor qualquer coisa. Velho. É o que eu sempre falo, eu já falei várias vezes. Eu queria só saber João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Não é nem saber, eu só queria aplicar isso na minha vida, me apropriar disso, do que saber tudo que eu sei hoje. Eu trocaria tudo isso aqui por ter só vivido isso, porque se eu tivesse vivido isso, eu não precisaria nem estar aqui, velho. Eu ia estar em outro lugar. Sabe? Então, mas foi uma troca, foi uma escolha que eu fiz, que me trouxe até, que me levou até onde eu fui. Também foi uma escolha que eu fiz que me trouxe de novo para a luz. Uma escolha que me levou para as trevas e uma escolha que me trouxe para a luz. E é possível para todos nós. E nós já estamos no meio do caminho. A gente já saiu das trevas, já saiu do seu pior momento. Entenda isso. Tá difícil? Tá, mas vai ficar mais fácil. A cada dia é uma batalha. Cada dia é uma batalha. Quem disse que ia ser fácil? Né? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus. E ó quem sofreu mais que Jesus, conta para mim. Né? Então, se ele falou isso, identifique os gatilhos. Podem ser emoções, situações, sensações ou ambientes que intensificam o desejo. Então, passo 10, o segredo, o antídoto, imediato. Passo 10. O que é o passo 10? Todo dia na minha cama, no meu quarto, fazer o inventário diário. Ó, fiz isso, aquilo. É prático, velho. Prático. Eu coloquei passo 10 aqui, só que você pode apagar tudo isso aqui, ó. Faça oração todo dia, velho. Seja sincero com Deus. Faz oração, ora, pede sabedoria. Reconhece os seus defeitos, reconhece os seus pecados. É simples, só que é profundo. E é difícil por causa disso. Como eu posso quebrar o ciclo defeituoso do vício? Identificando os gatilhos, criando estratégias de enfrentamento, coping estratégias, o nome chique, né, que está na moda para essas coisas, para palestrante, para dando um monte de discurso aí falando disso. Reações de enfrentamento, a gente sempre falou disso. Como que eu reajo, como é que eu assimilo o golpe, como é que eu levo a surra. Eu levo a surra, eu ponho sal para curar, eu trato da minha ferida, eu ponho só um band-aidzinho. Eu tenho que expurgar meu pus, eu tenho que curar minha ferida. Eu tenho que entender que esse sofrimento é necessário para o meu bem-estar futuro. Eu tenho que pôr isso na minha cabeça. Sugestão. Tudo que eu falo é sugestão. Falo, eu tenho que, mas é sugestão, né? Eu tive que entender que o que eu estava passando era um processo para me levar, para alcançar, para alçar voos maiores, para viver. Eu tive que entender isso, às duras penas. Eu estou longe da mulher que eu amo, eu perdi meu pai, eu perdi meu avô, estou longe da minha mãe, da minha irmã há muito tempo. E eu tive que aprender com isso. Porque eu podia estar junto, mas eu não estou por causa disso. Por causa do abuso das minhas vontades. Porque eu continuei no meu caminho descendente. Porque eu continuei indo para as trevas, em vez de ir para a luz, mesmo sabendo o caminho da luz. Então, eu tenho que criar. Hoje a gente sempre soube às vezes, mas a gente nunca criou estratégias para enfrentar. A gente sempre engoliu goela abaixo. Então, eu tenho que. Vou falar de algumas estratégias para a gente sair desse emaranhado de pecado, de destruição, de doença, de patologia, de comorbidade que a gente entrou. Porque com o abuso das nossas vontades, nós nos tornamos doentes, nós desenvolvemos várias patologias, comorbidades. A gente fica estranho, tem maneirismo, tique, toque, medo, síndrome do pânico, fobia, agorafobia, que é pânico de estar em lugar público, né? Claustrofobia, várias coisas. E, às vezes a gente nasce com isso, mas muitas vezes a gente desenvolve essas patologias. Por quê? Porque a gente não toma cuidado. Então, criar estratégias, algumas delas. Prática de atividades, técnicas ou métodos eficientes. Atividades físicas. Praticar um programa de recuperação, ir numa igreja, ir numa sala, ouvir palestra, tem um monte de coisa na internet, você ouve muita coisa, velho. Estudos, entretenimento, jogar videogame, ir no museu, hoje fui até careta falar em museu, mas, meu, é da hora para quem gosta, eu gosto. Ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, coisas que você não estava acostumado a fazer, desenvolver gostos, cometer novos erros, amadurecimento.
Melhorar os seus relacionamentos, sua rede, sua network, sua rede de trabalho, sua rede pessoal de amigos também. Filtrar relacionamentos que está sendo, se é aquele que agrega valor para você ou se é aquele que te traz tristeza, depressão, relacionamento tóxico, que a gente fala, né? Então, isso aqui são métodos eficientes para substituir, são coping estratégias, que fala, resposta de enfrentamento, para substituir aquela vontade. Conta até 10, conta até 100, pega e começa a escrever, põe uma música, ouve uma música, faça as coisas saudáveis, que liberem sensações de controle e bem-estar, que não são atreladas ao vício. O que eu quero dizer? O que a gente já falou há semanas atrás, aquela história, faça coisas que vão te dar sensação de bem-estar, que vão liberar os neurotransmissores capazes de fazer isso para você. Quando você corre para caramba, depois você, da hora, consegui completar, cheguei, dorme bem, seja agradecido. Tudo isso libera endorfina, aquela série de neurotransmissores que vão te dar a sensação de que você tem o controle da situação sem usar drogas, sem estar atrelado ao vício. Mas a eficácia disso tudo, ó, estamos falando de métodos eficientes que só vão ser eficazes. A eficiência se resume ao método. E a eficácia é a aplicação do método. Isso tudo que a gente está falando aqui, só vai ser eficaz na sua vida se você aplicar, se você praticar. Tudo que eu falo todos os dias só vai ser eficaz. Tudo isso que eu falo é eficiente. É eficiente, porque a palavra de Deus é absoluta, é eficiente. O programa de 12 Passos, que é oriundo da palavra de Deus, é eficiente. TCC, terapia cognitiva comportamental, é eficiente. TRE, terapia racional emotiva, é eficiente. Mas só vai ser eficaz se eu aplicar a minha vida, se eu me apropriar, aquele conceito que eu falei ontem. Não é tomar posse, não. É muito mais do que tomar posse. É apropriar, é tomar para você e viver. São dois em um, entendeu? Você toma para você e vive. Então, só vai ser eficaz se eu aplicar na minha vida. Salmo 119, ó, o versículo 9 fala assim, ó, como é que o jovem, como é que a pessoa vai guardar puro o seu caminho? Como é que a pessoa vai andar direito? Observando o meu caminho de acordo com o mapa, com a palavra. Aí veio o versículo 11, ó. Guardo, então, já que é assim, então eu guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não é decorar isso aqui não, velho. Eu achei muito tempo que era saber de cor. Não, é viver. Apropriação. Guardo no meu coração. Como é que eu vou saber enfrentar as coisas se eu não sei de nada? Ter guardado a palavra, ter saber as coisas me ajudou muito, em muitas coisas. Porque eu lembrei, pô, é dificuldade, tá, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então, quando eu lembrava desses versículos, eu internado, um exemplo, vou compartilhar, internado uma vez, eu olhando assim para o nada, assim, eu falei, leva os olhos para os montes, aonde me virá o socorro? Eu lembrei do Salmo, eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. Sabe, na Missão Vida, eu lembro que eu fui lá meses depois e agradeci a Deus no lugar. Eu via só, lá em Goiás tem muita plantação, né? Aquela plantação, assim, uma estradinha no meio, assim, ó. Bem, parecia desenho, parecia quadro, né? Uma estradinha pequenininha no meio, assim, e uma casinha lá. Eu vi o tratorzinho passando e aquela estradinha sempre lá. Tudo bonitinho, milimetricamente lá. Eu olhava aquilo lá, eu lembrei de Isaías 43, ó. Eis que estou abrindo um ermo, um caminho, rios no ermo, um caminho para você. Eu vi aquela estradinha, eu lembrava, o caminho está ali, ó. Deus está abrindo um caminho para mim. Então, meses depois, eu fui lá para confraternizar com os irmãos lá. Eu voltei para lá e falei assim, aí, Nestor, você lembra? Lembra? Aí é o confronto contigo, com você mesmo, né? Consigo mesmo. Falei, graças a Deus, eu lembrei que eu sentado lá, orei ao Senhor, o Senhor abre um caminho para mim. Que eu olhava e via, a estradinha permanecia lá. Do mesmo jeito, falei, Senhor, muito obrigado por o Senhor me fez entrar naquela estrada. Só que anos depois, eu com tudo na minha mão, eu perdi. Por quê? Porque eu saí da estrada. Meus olhos ficaram fascinados
por outras coisas, eu esqueci de tudo isso aqui. Eu reneguei tudo. Isso é tão fácil de acontecer. Acontece de repente, não é de repente que acontece, não. Você vai deixando uma coisa aqui, outra ali, já não vou mais na igreja, já não participo mais de reunião, já não leio mais a palavra, já não pratico mais honestidade, já sou um mentiroso, de novo me torno mentiroso. Vai progredindo, 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 progredindo nisso, de repente você está na rua de novo. Na rua, na lona, nas cordas, na lona. Arrebentar de novo, tendo que ser internado de novo, por favor. Nem dinheiro para ser internado você tem, nem pessoas mais. Você vai por favor. E é esse o caminho do ciclo defeituoso do vício. Então, crie estratégias, desenvolva comportamentos que se adaptem para você poder saber lidar com as situações difíceis. Porque hoje em dia, eu falei ontem, o povo só quer vitória fácil. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Como se a vida não tivesse problema. Tenho Jesus na minha vida. E daí? Agora que vai ficar difícil, meu irmão. Porque recuperação é caminho de negação. É caminho de não posso. É o caminho difícil, velho. Se fosse fácil, eu estava lá fora. É o caminho da dificuldade. É o caminho da autoconfrontação. Então eu tenho que guardar, acabei de falar, guardar no coração para não pecar contra ti, Senhor. E em eu não pecando, eu vou ter uma vida reta. Eu tenho que saber lidar com os pensamentos e emoções difíceis, para eu saber resolver os meus próprios problemas, não os outros resolver para mim o problema. Eu não vou deixar conta para minha mãe pagar, não. Dívida com traficante para minha mãe pagar, não. Ficar fugido, não passar naquele lugar porque eu estou devendo. Até quando? Até quando que eu vou viver essa vida de fuga, fugindo, com medo das coisas, veiaco, né? Até quando? Eu quero sempre ter vitórias fáceis. Como que eu quebro esse ciclo? Terceiro ponto, quando eu defino metas realistas para a minha vida. Coisas que dá palpáveis, ó. Dá para fazer. Não vou ficar pensando, eu quero comprar Volkswagen, eu quero. Não, pensar em coisas. Cada um saiba quem é realmente. Então, faça metas realistas. O que você pode fazer? Eu quero estudar, eu quero continuar, eu quero trabalhar naquele lugar. Então, faz por onde você trabalhar naquele lugar. Eu quero estudar naquele lugar, então estude para você passar no vestibular. Ou comece a trabalhar, guarde dinheiro para você pagar uma faculdade particular. Metas realistas, que dá para fazer. Ter objetivos claros e atingíveis, coisas que você pode atingir. Por isso que eu falei, cada um tem que saber o que é, as possibilidades e o que dá para fazer. Nesse momento é necessário ter sanidade, ter realmente o que é real, não só uma percepção, ter serenidade para entender isso. Se você não sabe, peça a Deus sabedoria. Tiago 1, de 5 a 8. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Mas não pede duvidando, não. Você não sabe o que fazer com a sua vida, você não sabe qual meta você quer para você, peça a Deus sabedoria. Ele dá. Mas não duvida não, porque quem duvida é como uma onda no mar. Vai de um lado para o outro. Homem de ânimo dobre, a palavra fala. Vai de um lado para o outro. Não vai conseguir nada. Não vai conquistar nada. Enquanto eu permanecer sem uma meta. O que você vai fazer quando você sair daqui? Não sei. Você tem que saber, velho. É sua vida. O que você vai fazer quando você sair daqui? Escreve, pensa. Eu sempre estou induzindo vocês a pensar. Você tem que pensar. O que eu vou fazer quando eu terminar meu tratamento? Vou voltar para minha cidade e aí? Vou ficar em casa, marcando, esperando os convites, esperando as coisas acontecer? Pensar, trabalhar. Então, eu tenho que ter metas diárias, evolutivas. Todo dia eu tenho que pensar alguma coisa melhor para mim. Todos os dias. Diárias, metas diárias. Diário está ligado com o quê? Com o passo 10. Eu tendo metas diárias, porque eu tenho contato diário com meu Deus. Cadê? Apaguei aqui. Vai ver que eu apaguei. Metas diárias e evolutivas. Tudo que a gente conquistar daqui para frente, a gente tem que celebrar, velho. Eu conquistei, consegui um emprego, consegui uma promoção, consegui com a minha família. Celebrar isso da maneira certa. Isso resgata a minha confiança, me dá automotivação.
Eu tenho automotivação, eu consigo ficar bem. Por quê? Porque eu tenho propósitos bem definidos. Eu estou seguro. E essa segurança provém do quê? Da minha fé, da minha entrega. Da minha entrega. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, ele era servidor de Moisés. Deixa eu explicar. Ele era servidor de Moisés. E quando Moisés morreu, Josué que estava tomando conta de tudo. Só que ele teve medo. Como é que eu vou levar isso aqui? Aí Deus fala assim para ele, ó, não cesses de falar desse livro da lei. Não cesse de aprender isso aqui não, nem de falar. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Em outras palavras, vocês estão aprendendo todas essas coisas aqui. Guarda no coração. Guarda no coração e aplica na vida. Para onde você for, você vai lembrar. Você não precisa ganhar dinheiro, não. Ser bem-sucedido não quer dizer isso, só isso, não. É ter dignidade, ser respeitado. É ter uma palavra que é respeitada. Então farás prosperar o teu caminho. Prosperar o caminho é isso, e serás bem-sucedido. Aí ele continua, eu não estou te mandando, vai, ser forte e corajoso, não tem medo não, porque eu estou contigo onde você for, meu irmão, meu filho. Eu estou com você onde você for, então não tenha medo. Se você souber para onde você vai. Lembra do gato risonho da Alice das Maravilhas? Aquele gato que apareceu do nada? Ele fala assim, uma hora, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É um desenho, mas isso aí é filosófico. Ó o gato que fala, um desenho animado, uma coisinha besta, mas que tem, besta entre aspas, mas que tem uma dimensão. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sério isso, é para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serviu para minha vida inteira, porque eu não sabia para onde eu queria ir. Aquele gato risonho que aparece do nada, só. Filosofia, pura filosofia. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quanto tempo eu andei sem saber para onde eu queria ir? Agora eu sei para onde eu vou. Jogo a pergunta: você sabe para onde você vai? Para onde você quer ir? Quais são seus planos? Quais são suas metas? A reabilitação integral é possível, sempre há esperança. É palpável, dá para pegar, dá para ver. Porque é possível que você comece a trabalhar, comece a comprar as coisas, material também, além do mental e espiritual. É visível, os outros vão ver. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, é ser visível. Mas a batalha é renhida, a batalha é difícil, é tremenda, né? A batalha é difícil, velho. Então, viva para lutar mais um dia. Lute para viver. Não mate, não morra. Viva mais um dia. Desenvolva estratégias para você viver. Porque para manter esse milagre vivo, é um processo contínuo de conscientização, rendição, humildade e luta diária. Todos os dias eu tenho que lutar, todos os dias eu tenho que me enfrentar, todos os dias. De novo, a reabilitação integral é possível, é palpável, mas a batalha é difícil. Lembra daquele hino, que é harpa? Os guerreiros se preparam para... Aí fala no meio assim, a peleja é tremenda, torna-se renhida. O que é renhida? Difícil, velho. A peleja é todo dia, é sangrenta a batalha. Nossa luta não é contra a gente, não é contra as principais e potestades, é contra nós mesmos. É contra a minha mente, é contra o monstro que está adormecido. Viva para lutar, lute mais um dia. Você já tem as estratégias para manter esse milagre vivo aqui, é perreio, mas dá para ser feito. E que Deus abençoe. Amém? Deus, conceda minha serenidade para aceitar.